Jornal da Globo. Oferecimento. Novo Santa Joana Diagnóstico. Unidade Dom Bosco. Todos os exames num só lugar. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. Contrato de gaveta. Tem tanta gente no país nessa situação que você provavelmente já fez um, conhece alguém que fez, tem alguém na família que comprou ou vendeu assim a casa própria. O problema é antigo, mas nunca se resolveu. Se a Caixa permite a informalidade, perde o controle de para quem emprestou o dinheiro. Mas a Justiça pode acabar resolvendo essa situação. Hoje saiu uma importante decisão favorável aos mutuários gaveteiros. Veja qual é agora no Jornal da Globo, que vai mostrar também. Sem controle, cresce a epidemia de dengue no Rio e os especialistas alertam. O que já é ruim pode ficar pior ainda. Dinheiro a mais. Pagar IPVA, todo mundo que tem carro paga. E receber de volta quando o carro é roubado. Você vai saber como e onde isso já é realidade. Tensão na selva. Índios da reserva Caiapó relutam. Não querem entregar o cacique Paiacã, que tem prisão decretada. Colômbia em guerra. O governo avança e a guerrilha responde com mais sequestros. Jogo de cintura. Time da Bahia rebola na academia de axé para não dançar no campo de futebol. O balanço da Catuense é o que você vai ver agora no Jornal da Globo. Ele sempre existiu, mas nunca foi reconhecido. É muito usado, apesar de não garantir praticamente nada. Mas uma decisão da Justiça Federal do Rio deu valor a essa informalidade. O contrato de gaveta ganhou legitimidade e isso pode beneficiar milhares de pessoas. É o que você vai ver na reportagem de Carla Modena. Onildo de Moraes comprou uma casa há 2 anos. O imóvel era de um desconhecido que tinha financiamento da Caixa. Na hora de fechar o negócio, eles preferiram assinar o chamado contrato de gaveta. Onildo passou a pagar as prestações em nome do proprietário original. Tudo para não ter que renegociar o financiamento, o que elevaria as mensalidades e exigiria comprovação de renda. Não tinha renda suficiente para fazer o contrato direto com a Caixa. Os contratos de gaveta não são reconhecidos. Por isso, os gaveteiros não têm como resolver problemas referentes ao imóvel. Mas esse advogado conseguiu hoje que a Justiça Federal do Rio reconhecesse a legitimidade de um contrato de gaveta. Segundo ele, a decisão pode beneficiar mais de 700 mil pessoas. A Caixa diz que esse número é bem menor. Com essa decisão, ele agora pode ir à Justiça, impedir um leilão, ele pode prestações, ele pode reduzir o seu saldo devedor, ou seja, ele agora tem a chance de conseguir quitar o seu financiamento na única forma que é possível, judicialmente. A Caixa Econômica Federal vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça porque teme perder o controle sobre quem é o mutuário para quem ela emprestou o dinheiro. Se o contrato informal passar a ser aceito, a Caixa prevê o caos no sistema financeiro habitacional. O grande problema é que essa decisão incentiva os contratos de gaveta e a Caixa vai acabar sem saber para quem emprestou dinheiro. Ela não tem exatamente prejuízo financeiro com os contratos, mas deixa de ganhar, já que os mutuários evitam renegociar o financiamento justamente para não aumentar as parcelas. A dengue pode virar uma epidemia nacional? Especialistas dizem que sim. No Rio de Janeiro, onde a doença está fora de controle, foram mais de 4.200 novos casos só no fim de semana. Em São Paulo, são 371 casos. O fim do verão deve ser o período mais crítico da doença e os casos devem aumentar em todo o país. 69 mil casos confirmados em menos de 2 meses. Os números da dengue este ano no Brasil devem superar os 370 mil casos registrados no ano passado. O centro da epidemia está no Rio de Janeiro, 39.502 casos com 17 mortes. Em outros 4 estados, a doença também está se alastrando com rapidez. Mato Grosso do Sul já tem 8.435 casos. Minas Gerais, 5.761. Goiás, 5.175. E Espírito Santo, 3.645. A situação já é grave e o pior ainda está por vir. Todos os anos no Brasil, o pico de transmissão da dengue acontece nos meses de março e abril, por causa das condições climáticas e do ciclo de vida do mosquito. Infelizmente, existe muito pouco que se possa fazer para garantir um controle da doença no curto prazo.
O combate ao mosquito vai ganhar reforço em todo o país. No Rio de Janeiro, 5.000 bombeiros estão escalados para sair às ruas. Em São Paulo, 150.000 pessoas fizeram um grande mutirão contra a água parada. A epidemia é considerada inevitável, porque pela quantidade de mosquitos que nós temos nos principais centros urbanos brasileiros, torna pouco provável que nós não tenhamos dengue todos os verões. Segundo os especialistas, só a eliminação dos criadouros pode evitar a multiplicação da doença. Os programas de combate, eles têm que funcionar, tá certo? Então, só isso pode interromper a dispersão e a circulação do vírus. O problema da dengue é que para ela não há vacina ou remédio. E é sobre remédios que a gente fala agora. O medicamento genérico é a imitação do remédio de marca. Uma cópia que fez tanto sucesso que todo mundo quer imitar. Na reportagem que o Jornal da Globo mostra agora, você vai ver qual é a diferença entre genérico, remédio de marca e remédio similar e a confusão que está acontecendo nas farmácias de Goiânia por causa da fiscalização da vigilância sanitária. A reportagem é de Fábio Castro. Você sabe qual a diferença entre um genérico e um similar? Não. Geralmente eu vou pelo mais barato. Pois é, tem muita farmácia se aproveitando da falta de informação para vender remédio similar no lugar de genérico, o que está proibido. O remédio genérico é uma cópia fiel daquele que é o mais vendido e que serviu de referência pelo governo. É o chamado remédio de marca. Tem equivalência farmacêutica e bioquímica comprovadas depois de vários exames de laboratório. Já o similar não tem a mesma garantia. Por isso, o único remédio que substitui o de marca é o genérico, que traz na embalagem uma tarja amarela e com uma letra G em azul. Desde setembro do ano passado, medicamento similar só pode ser vendido se tiver uma marca, um nome fantasia. Mas os fiscais descobriram que mesmo depois da proibição, os laboratórios continuam produzindo medicamentos com o nome do princípio ativo em destaque, assim como os genéricos. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a decisão dos laboratórios e distribuidoras de continuar vendendo os medicamentos foi para se livrar dos estoques. Eles estão fazendo uma indução ao consumidor para se utilizar desses produtos ao invés de se trabalhar com genéricos. No final do dia, os agentes da Vigilância Sanitária e Procon apreenderam 18.000 embalagens de medicamentos. 7 farmácias e 4 distribuidoras foram notificadas. Foi apenas o começo de uma operação que vai acontecer em todo o país. Farmácias, distribuidores e laboratórios que insistirem em vender remédios similares, disfarçados de genéricos, vão pagar caro pela desobediência. A multa pode chegar a R$ 1,5 milhão de reais. E as blitz vão continuar amanhã em Goiás. O consumidor que quiser fazer uma denúncia à Agência Nacional de Vigilância Sanitária pode pegar um atalho no site do Jornal da Globo. É o www.globo.com/Jornal da Globo, tudo junto. Quem tem carro, caminhão ou moto já quitou ou ainda está pagando as parcelas do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que é cobrado todo ano. Mas e se essa pessoa perde o automóvel ou a moto no decorrer do ano por causa de um roubo? Saiba que em alguns estados o dinheiro é devolvido. Luiz Carlos já está de carro novo. A caminhonete que tinha foi levada pelos ladrões em agosto do ano passado, depois que ele já tinha pago R$ 1.400 de IPVA. Só descobriu que poderia ter de volta o imposto proporcional da data do roubo a dezembro por acaso. Acabamos ligando e descobrimos que temos direito do ressarcimento do imposto. Mais de 342 mil veículos foram roubados em todo o país no ano passado. Mas nem todos os proprietários vão ter direito à devolução da diferença do imposto pago. É que as regras variam de estado para estado. A maior parte dos brasileiros não tem direito à devolução. Em alguns estados, como Paraná, Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul, o imposto proporcional é devolvido. Não é preciso recorrer à justiça. Basta encaminhar os documentos que comprovem que o veículo foi roubado. Mas se o motorista estava em atraso com o imposto, o furto não elimina a dívida. Se ele não pagou ainda o IPVA, por ocasião do furto, ele deverá pagar somente proporcional aos meses em que ele esteve de posse do veículo. Marilene teve o carro roubado em novembro. Tem direito a menos de R$ 30, mas não abre mão do dinheiro. Eu vou procurar juntar a documentação necessária e vou entrar com a solicitação da restituição. É um direito que eu tenho.
E veja a seguir, tensão na reserva Caiapó. Os índios não estão dispostos a entregar o cacique Paiacã à polícia. Fim da caçada. O sequestrador mais procurado de São Paulo já está atrás das grades. Tensão na aldeia de Paulinho Paiacã, no Pará. A FUNAI diz que até agora não recebeu comunicado oficial da Justiça sobre a ordem de prisão do cacique. Ele foi condenado em última instância pelo estupro de uma estudante 10 anos atrás. Os índios não devem entregar o líder. Há o temor de um confronto entre a Polícia Federal e a nação Caiapó. Quando não está na aldeia, Paulinho Paiacã e a mulher Irecrã ficam nesta casa na periferia de Redenção, sul do Pará. Mas hoje o imóvel permaneceu fechado o dia todo. No escritório da FUNAI, que é dirigido por lideranças caiapós, a mesma tribo a qual pertence Paiacã, pacto de silêncio. Ninguém fala sobre a ordem de prisão do índio. Hoje, um grupo de caciques guerreiros vindos da aldeia esteve na cidade. Os índios aguardam a chegada do advogado de Paulinho Paiacã para resolver o impasse. Eles não estão dispostos a entregar o cacique à Polícia Federal. Apenas um dos líderes da nação Caiapó, Negaron Tchucarramãe, falou sobre a ordem de prisão. Para ele, Paulinho Paiacã já deveria ter se entregado. Ele podia ter se entregado desde o começo. Ele ficava livre, mas ele não se entregou. Aí a justiça continuou trabalhando contra ele. O advogado de Paiacã permaneceu em Brasília à espera de um comunicado oficial da Justiça sobre a ordem de prisão. Constrangedor a situação, porque estão dando uma conotação, estão dando uma tipificação de um crime que não existiu. A FUNAI divulgou nota na qual afirma que não recebeu até agora nenhum comunicado oficial da Justiça sobre a ordem de prisão de Paulinho Paiacã. Mas a Polícia Federal mandou, na semana passada, um ofício para o escritório da Fundação Nacional do Índio de Redenção, no sul do Pará. No documento, o delegado pede para a FUNAI intermediar a entrega de Paulinho Paiacã. Nós conhecemos a tribo Caiapó e sabemos da não disposição de entregar um cacique. Poderíamos ter recebido a tiro, um tiro.